Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode perder o medo de falar em inglês em 7 passos simples, de uma maneira fácil e didática também. Eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer, como você pode compreender melhor esse medo de falar inglês, por que que ele acontece e como você pode resolver esse problema também da maneira mais prática possível. Então eu vou te dar ferramentas para que no final desse vídeo você consiga aplicar ela e ter resultados na sua própria vida. Esse é um dos objetivos do vídeo. Aqui, eu separei 7 passos simples, eu vou falar um pouco sobre cada um. Eu gosto de sempre fazer uma introdução, primeiro, e tem pontos aqui que são muito simples. Então, vocês vão entender, simplesmente por compreender que isso existe, você já vai resolver muitos problemas que o medo de falar inglês causa na sua vida. Então, simplesmente por compreender como essas coisas acontecem, você já consegue resolver muita coisa. Tem outros pontos que são um pouco mais complicados. Tem alguns que talvez seja necessário, dependendo da intensidade desse problema, que você busque ajuda de um psicólogo, por exemplo, de algum psiquiatra, caso o trauma que você teve na sua vida seja muito grande. Mas normalmente alguns são bem simples e você vai entender também se você precisaria disso ou não depois de aplicar de forma prática todos os pontos que eu vou passar aqui, e eu deixei o mais importante também para o final, a lógica de implementação. E eu vou falar um pouco também sobre como eu superei o meu próprio medo de falar inglês com o tempo e falar em outras línguas. Atualmente eu estudo italiano, estudo francês, e eu utilizo muitas dessas técnicas que eu vou passar aqui para vocês. Um dos primeiros pontos, entendendo o medo de falar inglês, como ele ocorre, ou por que ele acontece. Então, problemas comuns e soluções simples. Aqui nós não temos nada complicado. Um dos primeiros problemas que nós temos é o medo de cometer erro. Só que assim, o medo de cometer erro, ele nunca é o medo de cometer erro pelo erro em si. Porque o erro, ele não é nada se não tiver ninguém para julgar, certo? Normalmente as pessoas não ficam com medo de cometer erros por julgamento próprio de si mesmo. Normalmente é pelo medo do julgamento alheio, das pessoas rirem, se eu falar alguma coisa errada, se rirem de mim, se não entenderem, se eu ofender alguém, às vezes falando alguma coisa errada. Se as pessoas falam assim, essa pessoa nem sabe falar inglês, o que que ela tá fazendo aí? Ou algo do tipo. Uma solução prática para isso, e eu sei que não é muito fácil, mas eu vou te dar uma forma interessante de resolver isso, e é encarar os erros como uma parte natural do processo de aprendizagem, e não ver eles como falhas, considerando os erros como oportunidades de aprendizado mesmo. E que cada erro cometido é uma chance de melhorar e progredir. Às vezes você já ouviu isso. Eu sei que eu tenho que encarar os erros como uma parte natural do processo de aprendizagem, mas pra mim é difícil. Às vezes quando eu erro, eu não consigo encarar o erro dessa forma. Às vezes eu me sinto mal, às vezes eu sinto que eu estou sendo julgado ou julgada pelos outros mesmo. E o importante é entender como você reage aos erros. Então, sempre que você errar em inglês, você vai, claro, fazer um teste, né? E ver como que você está reagindo a esse erro. Você reage de forma defensiva? Você reage de uma maneira com vergonha ou com raiva? E dessa forma você consegue ver se você reage de forma negativa, você consegue mudar isso dizendo para si mesmo, que isso é uma chance de melhorar. Não é algo que acontece do dia para noite dependendo da sua reação. Às vezes tem pessoas que estão assistindo esse vídeo, talvez você seja uma delas, e você fala, realmente, acho que se eu encarar os erros dessa forma, as coisas já vão melhorar. E você começa a fazer isso, e as coisas melhoram mesmo. Você consegue ser mais livre para falar, para se comunicar, mas tem pessoas que já são mais travadas, talvez seja o seu caso também que está assistindo, e você sente assim, não importa o quanto eu pense que eu preciso encarar os erros como uma parte natural do processo de aprendizagem, quando eu cometo erros, parece que tem algo muito mais forte que me prende, ou que eu fico travado, travada, e eu não consigo me comunicar. Então, nesse caso, você pode, por livre e espontânea vontade, todas as vezes que você errar e você sentir esse movimento interior de julgamento, ou de sentimento do julgamento alheio, você fala para si mesmo, para si mesma, a prática é a chave e os erros são apenas parte dessa prática. São apenas parte do processo. Isso é só parte do processo. Então você fica repetindo isso para si mesmo, para si mesma, até que isso se torne algo natural. Caso isso não aconteça e você sinta que tem algo mais forte do que isso, aí é o caso de você buscar alguma ajuda psicológica, porque pode ser que tenha algo te travando que você não tenha noção completa disso ainda. Então, é algo que eu recomendaria para você. Tem uma outra solução prática muito interessante,
é que a maior parte das pessoas entende, né? Você tem que lembrar disso, né? Que aprender um novo idioma é difícil. E que a tentativa de se comunicar em inglês já é algo admirável. Então, às vezes você acha que as pessoas estão te julgando, mas o que acontece na maior parte das vezes, você pode pensar de duas formas. Para mim, faz mais sentido que muitas dessas pessoas que eu acho que estariam me julgando, elas são mais solidárias e pacientes do que você imagina. Então, tem pessoas que realmente vão te ajudar, vão te apoiar enquanto você tá falando. A pessoa quer realmente entender o que você tá falando. Ela tá aberta ali, não tá se importando com os seus erros. Ela só quer fazer parte daquele processo de comunicação, porque ela acha legal. A quantidade de pessoas que talvez julguem, ela é pequena e ela não importa tanto, porque o que importa mais é o que você vai ter como resultado no futuro. Então, essas pessoas que fazem parte do julgamento de como você está falando inglês naquele momento, elas não são necessárias para o seu objetivo final. Então não tem por que levar muito em consideração qualquer argumento ou pensamento que venham dessas pessoas. E um outro ponto também é que, por mais que algumas pessoas são solidárias e pacientes, outras pessoas julgam mesmo, que é uma pequena parcela dessas pessoas, ainda assim, todo mundo naturalmente está muito mais preocupado com si mesmo do que com os outros. Até mesmo o fato de você ter todo esse medo de cometer erro, você ter medo da ansiedade social, do julgamento alheio, quer dizer que você está muito preocupado ou preocupada com o julgamento que as pessoas têm sobre você, sobre quem você é, por exemplo. Isso quer dizer que a sua atenção está toda voltada para você. Mas você já parou para pensar que talvez as pessoas também pensam assim sobre elas mesmas? Então, muitas dessas pessoas, elas estão tão preocupadas com elas mesmas que elas não estão nem aí se você errou ou se você não errou. E até mesmo as que fazem algum comentário debochando, elas esquecem disso depois de 2, 3 minutos. Então, até mesmo as pessoas que julgam as outras, elas não ficam com isso para sempre. Elas não ficam guardando aquilo. Se você cometeu um erro falando inglês, tanto faz. Alguém julgou? Se sim, essa pessoa vai esquecer logo e você devia esquecer também disso logo. Se a pessoa não julgou, beleza, provavelmente é uma pessoa solidária e paciente, que nem essas que a gente falou. Então, antes, quando eu me comunicava em inglês e também no início da comunicação de italiano, que não faz tanto tempo assim, eu sentia que eu estava tentando ser quem eu não era. Eu estudo inglês desde os 8 anos de idade. Então, na minha adolescência, eu sempre consumi muito inglês também, então a minha fluência no inglês ela veio cedo, de certa forma. Mas existem vários tipos de fluência, a gente pode falar sobre isso em outro vídeo. O ponto principal é que se você sente que os outros estão te julgando, eles estão te julgando por quê? Porque você está querendo parecer ser alguém que você não é, do tipo, eu não sou um nativo. Então eu naturalmente vou cometer erro. Até nativo comete erro, senão as pessoas não viriam para o Brasil e escutariam os brasileiros falando nós vai. O ponto principal é, você está tentando parecer alguém fluente em inglês, estuda inglês desde criança, sendo que você começou faz alguns meses, ou sendo que você começou na semana passada, ou um ano atrás. Você está tentando parecer quem? Porque se você está tentando parecer uma outra pessoa, você realmente vai se sentir deslocado ou deslocada. O ponto principal que eu cheguei na conclusão de que se eu cometer algum erro enquanto eu tô falando italiano, por exemplo, que é uma língua que eu ainda tô em desenvolvimento, se eu tô aprendendo francês também, se eu cometer algum erro em francês, eu estou no personagem certo. Qual o personagem? O personagem do estudante. Alguém que está aprendendo e cometendo erros. Eu não tô fazendo errado. Se eu não cometesse erros, é aí que eu estaria fazendo errado. Porque eu não seria quem eu sou. Um estudante. Um estudante comete erros. E é isso que ele faz. Então, eu sei que isso é quem eu sou. Alguém que comete erros. Dessa forma, eu consigo me sentir muito mais seguro para ir conversar com as pessoas. Talvez, se você é uma pessoa perfeccionista ou se pensa muito nesse tipo de coisa, pensar assim, eu sou uma pessoa que comete erros. Talvez seja um pouco ruim para você, mas para mim foi o que me aliviou em todos esses pontos. Então nós temos duas soluções práticas para o erro de cometer erros aqui. A primeira é encarar eles como uma parte natural do processo de aprendizagem e se observar como você reage aos erros. E a outra também é chegar a essa conclusão de que se você comete erros, você é simplesmente a pessoa que você é, um estudante, alguém que está aprendendo a língua e não tem nada de errado com isso, certo? Um outro ponto que pode acontecer
que às vezes é um combo, né? Você tem o medo de cometer erro e tem um outro problema. Na hora de falar, você presta muita atenção em si mesmo, em si mesmo. Existe uma coisa muito importante nisso, que é a nossa mente, ela pensa em média em 7 coisas ao mesmo tempo. Então, existe um limite de coisas que a sua mente consegue pensar no mesmo tempo. Se você está populando, ou poluindo, melhor dizendo, a sua cabeça com pensamentos sobre: será que eu estou pronunciando essa palavra certo? Será que essa é a regra gramatical? Eu coloco do ou does. Como que eu faço essa pergunta? Será que essa é a palavra? Como que eu monto essa frase? Se a sua cabeça estiver assim, eu estou falando errado, os pensamentos que estão poluindo a sua cabeça não te deixam pensar na próxima frase que você vai falar. Elas ocupam esse espaço de 7 coisas ao mesmo tempo e você trava. É por isso que às vezes você está conversando e você trava. Se isso não aconteceu, pode acontecer se você não prestar atenção nisso. Então, entendam isso que eu estou falando para vocês. Se já aconteceu, esse provavelmente é um dos motivos. Você começa a falar, só que a sua atenção está totalmente em si próprio, em si própria. O objetivo e a solução prática é observar o outro e focar no outro. Então, você tem que focar na pessoa, em como eu posso transmitir aquilo que eu quero transmitir, como que eu posso fazer a pessoa entender aquilo que eu tô falando. Como que eu posso ser o mais assertivo possível dentro desse contexto, sem ficar pensando muito naquilo que eu estou falando. Tudo que você treinou em casa. Tudo que você aprendeu antes da conversa. Você não precisa ficar pensando em regras gramaticais ou na pronúncia correta de cada palavra que você está falando enquanto você está se comunicando. Na hora da comunicação, o foco é inteiramente na outra pessoa. Isso vai te ajudar muito, porque muito da nossa comunicação pode não parecer, mas ela é não verbal e ela acontece naturalmente. Então, se você ficar tranquilo ou tranquila nesse tipo de situação, a comunicação vai ficar muito mais fácil. Como que eu posso fazer essa pessoa entender o que eu tô falando? E também uma outra solução prática é tentar constantemente formular frases e explicações em inglês. E você pode trazer isso pro dia a dia. Porque se você vive com você mesmo, ou com você mesma o tempo todo, a melhor pessoa para você praticar constantemente o inglês é dentro da sua própria cabeça. Você pode constantemente durante o dia ir formulando. Você pode tentar com o tempo, e com o tempo isso vai acontecer, você transformar essa vozinha que fica na sua cabeça em uma vozinha em inglês. Se você tenta constantemente formular frases, explicar coisas, o que eu tô fazendo agora? Como que eu responderia essa pessoa? Nossa, eu vou conversar amanhã com o chefe, ou com a minha mãe, ou com o meu amigo, com a minha amiga, e eu vou falar isso, isso e isso pra ela. Como eu faria isso em inglês? Você vai começando a fazer isso. Com o tempo, sua mente vai se acostumar. Quanto mais acostumada sua mente tá também pra pensar em inglês dessa forma, eu fiz um vídeo sobre isso, você pode assistir aqui no canal, mais fácil vai ficar na hora de você conversar com alguém. Porque sua cabeça já está acostumada a pensar em inglês. Você nem está prestando muita atenção em si mesmo, em si mesma, porque isso já é algo comum no seu cotidiano. Isso ajuda muito também. E um outro ponto que eu quero passar para vocês aqui é o problema de falta de confiança no vocabulário ou na pronúncia, porque às vezes na hora de falar você presta muita atenção em si mesmo, às vezes você não consegue se comunicar por conta disso, mas às vezes você trava porque você não tem vocabulário mesmo. Te falta inglês. Aí aqui não é um problema de eu tenho medo de falar inglês. É um medo que acontece porque você não tem prática. É a mesma coisa que alguém que nunca andou de carro, eu falo, pega aí, pega o volante aí, anda aí pra gente. Essa pessoa não vai ter confiança. E não tem como ela ter confiança mesmo. Ela não está acostumada a andar de carro. O quão acostumado ou acostumada você tá em conversar em inglês? Você faz isso todos os dias? Pelo menos 2 vezes na semana? Com que frequência você faz isso? Sozinho, sozinha? Se você não faz, é natural que você vai ter medo, porque não é algo que é comum. Você precisa praticar a fala. Então, o objetivo aqui é conversar com os outros. E essa naturalidade de fala vai acontecer com o tempo. A gente chama isso de thought flow ou framework of thinking, que é o quão natural é a sua comunicação quando os seus pensamentos se conectam um com o outro. Sabe quando você está falando em inglês? Você começa a falar, e você nunca para, e um pensamento gruda com o outro, você lembra de uma coisa, você fala, isso é natural. Mas isso acontece porque você praticou muito a fala em português. E você pode praticar muito a fala também em inglês. Você pode fazer isso sozinho ou sozinha, com a técnica 2x1, que é uma técnica que eu desenvolvi com base em alguns poliglotas e com algumas coisas que eu aprendi e também apliquei na minha vida e com os meus alunos.
E tem um vídeo aqui no canal ensinando como você pode aplicar essa técnica 2x1. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que você pode utilizar ela para treinar a conversação sozinho. E isso vai te ajudar bastante a você se desprender, destravar a sua fala, começar a se comunicar. Você não precisa simplesmente, não, eu quero perder o medo, eu vou pegar uma sala de 30 pessoas e começar a falar inglês na sala. Não, você pode fazer isso sozinho, depois você muda, começa a conversar com um amigo, ou num site online com algum gringo, depois você faz isso para 30 pessoas, depois de um longo tempo de treino. E uma coisa interessante também são eu tenho umas turmas de conversação. Então, se você tem interesse também, você pode treinar muito a conversação e melhorar vocabulário e pronúncia nas nossas turmas de conversação. Tanto que eu separei aqui no passo 5 a prática com feedback, que é algo muito interessante, onde você pode pegar feedback construtivo. Porque a falta de confiança no vocabulário, às vezes, é algo real. Então, você pode usar o feedback para focar em áreas de melhoria. Assim você vai sentir que você está melhorando, ou seja, estou evoluindo, eu sinto que eu estou aprendendo cada vez mais palavras, cada vez mais estruturas, as coisas estão ficando mais naturais para mim. Agora eu sinto mais confiança para falar inglês, porque eu realmente estou aprendendo mais coisas em inglês. Você pode participar de grupos de conversação e ter essa prática da fala. Eu coloquei aqui, né, no Meetup, no Facebook, tem várias plataformas de troca de idiomas. Eu tenho um vídeo aqui no canal só mostrando sites para conversar em inglês. Muito legal também. E tem as minhas turmas de conversação, que você pode entrar se ainda houver vagas no momento que você está assistindo esse vídeo. Um outro ponto bem legal também são as tarefas práticas que eu separei aqui. Você pode praticar com pequenos passos. Então, você pode começar com frases simples, em ambientes seguros, no caso, sozinho em casa, ou com conversas com amigos e tal. E frases simples e curtas são tranquilas, porque você não precisa improvisar tudo. Você pode montar várias frases e você vai falando para si mesmo durante o dia. Você pode ter no WhatsApp, pode ter no bloco de notas, e você vai indo. Caso você queira improvisar algumas, você pode fazer um grupo no WhatsApp, que nem eu coloquei aqui, gravação de voz, né? Você pode fazer um grupo no WhatsApp só com você. Se você já tem, você pode usar ele. Com o tempo você vai mandando alguns áudios lá, falando alguma coisa em inglês, depois você vê como que você pode melhorar escutando aquele áudio. E assim é legal também, porque você consegue ver a sua evolução. Você está estudando inglês e está praticando, estudando e praticando. Depois de 2 meses, escuta um áudio que você enviou lá. Às vezes você vê, nossa, o quanto que eu evoluí. Então é bem legal também. Você pode identificar áreas de melhoria fazendo isso. Uma outra forma também é usar espelho, né? Você pratica a fala em voz alta e você observa você se comunicando. Também é interessante, porque parece como se você estivesse falando com uma outra pessoa. Por exemplo, nesse exato momento, eu tenho aqui um aplicativo de gravação que está gravando essa aula para você assistir e eu meio que estou me olhando enquanto eu estou falando. É muito mais fácil para mim falar na câmera, olhando para mim mesmo, do que olhando para um monte de texto ou olhando para o nada, por exemplo. E se você conversa olhando para o espelho, você sente muito mais confiança também quando você vai conversar com uma outra pessoa. Então é um ponto intermediário entre uma coisa e outra. Ajuda bastante. Existe uma técnica que eu aprendi também, que é utilizada na psicologia, que se chama Progressive Exposure. A tradução seria exposição progressiva. Então, tem pessoas que têm traumas, por exemplo, muito grandes. A gente não está nem falando aqui de alguém que tem medo de falar inglês, aí fica um pouco ansioso, ansiosa, que nem é a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, provavelmente é o seu. Nós estamos falando de pessoas que têm traumas reais. Por exemplo, a pessoa ela não consegue entrar em um elevador. Ela sente um pavor de ver a foto de elevador na internet, por exemplo. Porque aconteceu alguma coisa com ela no elevador. E as pessoas, elas tratam esse tipo de trauma e ela também pode ser utilizado pro seu medo de falar inglês, que é o seguinte: você se expor por livre e espontânea vontade a coisas que causam medo. Essa exposição, ela tem que ser por espontânea vontade, você mesmo tem que decidir e você precisa fazer isso de forma progressiva. Ou seja, eu não pego alguém que tem medo de elevador, pego ela à força e jogo dentro do elevador. Eu falo, você consegue olhar 5 segundos a foto de um elevador? Sim. Então clica na foto do elevador e olha por 5 segundos. Ok, legal. Depois por 1 minuto. Depois a pessoa fala assim, a gente pode ir num shopping que tem um elevador e você olha de longe ele? Beleza. Até o momento em que a pessoa decide, por livre e espontânea vontade, progressivamente entrar no elevador. Ela entra, sai, entra, fica 1 minuto, sai, até o momento em que ela consegue utilizar o elevador. Eles fazem muito isso. E você pode fazer isso também. Ou seja, eu tenho muito medo de conversar em inglês, tenho medo de falar inglês, eu me sinto travado, travada. Como que eu posso destravar? Você pode começar com
frases simples e curtas, falando para si mesmo a frase. Depois você aumenta as frases. Depois você começa fazendo uma explicação para si mesmo. Depois você pega um amigo, alguém que você confia muito e fala para essa pessoa aquela explicação que você treinou, aquela resposta, ou pede para essa pessoa te fazer uma pergunta e você responde. Depois você pode fazer a mesma coisa para 2 ou 3 amigos próximos também, até o momento em que você vai progressivamente e daqui a pouco você tá falando com um gringo tranquilo, porque você fez essa progressive exposure. É algo muito tranquilo que você pode fazer e tudo por conta própria, pensando, eu vou fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, e sempre se sentindo confiante para fazer. Além disso, tem a técnica de role-playing, que é muito legal. Então você pode simular cenário, é um pouco do que eu falei, né? Gostaria de fazer um pedido em restaurante, mas eu sinto um pouco de medo. Então eu vou treinar com meu amigo. Imagina que você é o garçom, que frases você falaria? Você pode fazer dessa forma também. Uma coisa que eu pensei agora, vocês podem utilizar a técnica 2x1, que nem eu falei, eu vou deixar no final do vídeo e aqui na descrição dos comentários esse vídeo, explicando como aplicar a técnica. Mas também tem um aplicativo muito legal na internet, que é inteligência artificial, que se chama gliglish.com. Eu fiz um vídeo ensinando como utilizar o ChatGPT e citei ele também. É uma inteligência artificial onde você pode conversar em inglês. E nela tem também uma aba só para vocês conversarem com o restaurante. Então você pode... Não é ninguém te vendo ali, a inteligência artificial. Você pode conversar com ela e ir trabalhando. Deem uma pesquisada também depois que esse vídeo acabar nesse site que é muito legal. É uma forma muito boa também de treinar e praticar para construir a confiança de falar inglês. Também tem estratégias para reduzir a ansiedade, como técnicas de respiração. Muitas vezes a ansiedade ela é natural porque ela acelera os seus batimentos cardíacos. E quanto mais seus batimentos cardíacos estiverem acelerados, mais difícil fica para você se concentrar, para você pensar com calma na situação. Então você pode respirar profundamente antes de iniciar uma conversa, caso seja possível, ou também durante a conversa use pausas, que nem eu fiz agora. Você respira enquanto você está fazendo pausas. Você nem precisa ficar falando o tempo todo, ou falando o mais rápido possível para a pessoa falar o que... Quando você vai... Aí você fica travado, porque você tenta falar rápido e você não consegue processar o pensamento ao mesmo tempo que você está falando. Usa pausa natural, respira e mantenha calma durante a conversa. O oxigênio que é utilizado pelo seu cérebro é o que faz o seu pensamento fluir. Se você não respira, se você não tem pausas naturais na fala, você não deixa a sua cabeça pensar mesmo. Você não deixa o ciclo natural, né, do oxigênio fazer o trabalho dele. Então, respira muito bem enquanto você está falando. E o foco é sempre na comunicação e não na perfeição. Então, que nem eu falei lá no início da aula, priorize a transmissão da mensagem. Mesmo que a gramática e a pronúncia não sejam perfeitas. O objetivo é ser entendido, não é ser impecável. Você é uma pessoa que está aprendendo inglês. É natural que você não se comunique como um nativo que está vivendo lá por 30 anos. E a pessoa entende isso. Todo mundo que está conversando com você entende. Quem não entende é doido, certo? As pessoas sabem que você não é alguém que nasceu lá. Até mesmo para pessoas que trabalham em ambientes onde ela precisa utilizar o inglês e o inglês é a segunda língua. Eu tenho muitos alunos que são programadores e outros que trabalham, por exemplo, na área offshore, com plataformas de petróleo. Outras pessoas da área da saúde que conversam também com pesquisadores o tempo todo. As pessoas sabem que você não é nativo, que você vai cometer erros. O ponto não é você errar, você não precisa ter medo disso. É você priorizar a transmissão da mensagem. É a mensagem ser assertiva. Ok? É só nisso que você tem que focar. Lembre-se de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos também. E de dar um like no vídeo para o vídeo chegar a mais pessoas. Aqui nós temos a prática com feedback, que nem eu tinha citado anteriormente. É legal você ter esse feedback, né? Com parceiros de trocas de idiomas. Ou seja, alguém que quer aprender português e você quer aprender inglês, vocês conversam. Você vai ajudando essa pessoa vai te ajudando. Tem vários sites para isso. Ou entrar nos grupos de conversação, por exemplo, eu ajudo todos os meus alunos a melhorar a pronúncia, a melhorar vocabulário, estruturas nas turmas de conversação, eu auxilio eles pessoalmente, o que é muito bom também. E tem tarefas práticas de imersão, você precisa incorporar o inglês no dia a dia, que nem eu falei, quanto mais natural for pensar em inglês, se comunicar em inglês, melhor. E a melhor forma de fazer isso é utilizar o inglês no dia a dia. Você pode consumir coisas em inglês diariamente, podcast, vídeo, série, pegar frases desses filmes, dessas séries para repetir o tempo todo, umas frases que você achou legal. Mudar as configurações do idioma dos dispositivos que você tem, computador, celular, em inglês.
usar redes sociais, seguir pessoas que falam inglês, não professores de inglês mesmo. Gringos, eu gosto desse ator, dessa atriz, eu gosto desse cantor, cantora, e eu vou começar a seguir essa pessoa e ver o que ela posta nos stories, o que ela posta na legenda das fotos dela, os vídeos, e assim eu vou escutando inglês no dia a dia. Tanto que eu tenho a checklist da imersão, você pode baixar ela de graça aqui na descrição do vídeo, ok? Você pode baixar ela de graça e fazer a imersão no inglês. Tem todo o passo a passo que você precisa para fazer a imersão no inglês, que é muito importante também para tornar o inglês algo natural no seu dia a dia. E um dos pontos mais interessantes, que nem eu falei, eu deixei o mais importante para o final, existe uma ideia que é o que você está construindo. Existe uma metáfora, uma história, né, de um viajante que estava passando por uma construção e ele observou 3 pedreiros trabalhando. E aí ele perguntou pro primeiro pedreiro o que ele estava fazendo, e ele falou, tô quebrando pedras. E ele não parecia estar muito feliz também fazendo isso. Ele estava exausto, que nem diz ali, né, e infeliz com o trabalho. Então ele perguntou pro segundo pedreiro, que ele queria saber o que era aquilo, e ele falou, não, tô aqui só ganhando a vida e é isso, porque é o sustento da minha família. Não tô nem aí, mas é isso que eu tô fazendo. Depois, querendo saber o que era aquela construção, ele foi e perguntou para um outro pedreiro. Ele já viu de longe, esse pedreiro estava feliz, estava cantando, estava trabalhando. Ele achou isso diferente e perguntou para esse terceiro pedreiro, o que você está fazendo? E aí ele respondeu, eu estou construindo uma catedral. Ou seja, todos estavam, de certa forma, construindo uma catedral. Só que o primeiro e o segundo, eles não viam dessa forma. Eles viam o esforço da repetição de cada trabalho daquele momento, sem pensar no que eles iam colher no futuro, ou do que eles seriam parte no futuro. Então, eu entendo que cada esforço diário para aprender um pouquinho mais, toda palavra, expressão que você aprende em inglês é um tijolo a mais para construir uma catedral, porque a fluência no inglês é como uma catedral. E a maioria das pessoas, elas agem como os 2 pedreiros, que encaram a tarefa como algo cansativo, obrigatório, mas o terceiro ele tinha um foco e ele participava de algo grande, de uma realidade maior. Então, o que você está fazendo quando você está estudando inglês? Você está colocando tijolo, você está construindo uma parede ou você está erguendo uma catedral? E cada erro também que você comete no inglês, se você tem essa noção de que um erro é um passo que você dá em direção ao aprendizado, é como se fosse um tijolo que você está colocando, que vai criando o caminho para você chegar em algum lugar, ou que vai criando e levantando os muros da sua própria catedral, que é a fluência, que você vai cometer vários erros até chegar na fluência, você consegue ter essa noção. Isso aqui é simplesmente um tijolo. Acabei de colocar mais um tijolo na minha catedral. E isso, com esse pensamento na fluência em inglês, você consegue ter muito mais disposição, você consegue ter muito mais uma visão de longo prazo. Você não fica pensando num tijolo que você colocou errado quando você está construindo uma catedral. Você simplesmente ajeita ele de novo e show. Se você pensa no erro que você cometeu como tudo que existe na sua vida, aquele erro vai parecer muita coisa mesmo. Mas se você pensar ele como uma simples coisinha na sua jornada para fluência, as coisas mudam, a percepção muda, a forma como você lida com as coisas muda também. E isso foi o que me ajudou. E a mentalidade real para fluência é o aperfeiçoamento contínuo. É você aprender uma coisa nova a cada dia e nunca parar. Eu tenho comigo essa frase de que o faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu e o fluente é o aluno que começou e nunca parou. Então, a pessoa pode ter demorado muito, a pessoa pode ter demorado pouco, ela pode ter avançado muito, ela pode ter tido a maior dificuldade do mundo para alcançar esse objetivo, mas uma coisa que a gente sabe ela errou no caminho, porque ninguém é perfeito, e ela continuou. Então, você tem que ser uma pessoa dessas também, caso você queira chegar até a fluência. Esse é o objetivo do vídeo que eu queria passar para vocês. Assistam o vídeo da técnica 2x1, vocês conseguem aplicar muito do que tem aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado muito, porque todos esses pontos que eu passei aqui me ajudaram a lidar com esse medo de falar inglês e outras línguas também. Eu espero que isso tenha te ajudado bastante. Qualquer dúvida que você tiver, coloque aqui nos comentários e assista o próximo vídeo que está aparecendo na tela, que é sobre a técnica 2x1. Vejo você no próximo vídeo.